Olá pessoal, tudo bem? Esta videoaula é sobre a segunda semana do desenvolvimento humano. Na videoaula anterior, nós falamos a respeito da origem do gameta masculino, da origem do gameta feminino, definimos e demonstramos a fecundação, falamos a respeito da formação inicial do zigoto, do processo de clivagem, da mórula. Falamos a respeito do surgimento do embrioblasto, e de todas as estruturas relativas à primeira semana. Então, dando continuidade com o estudo, falaremos a respeito da segunda semana do desenvolvimento humano. A implantação do blastocisto completa-se na segunda semana do desenvolvimento. Nós vimos que lá na primeira semana, no finalzinho da primeira semana, o blastocisto se aproximou do endométrio uterino e o sincício trofoblasto começou a corroer esse endométrio e o blastocisto começou a se implantar. Ela vai, apesar de ter se iniciado lá no finalzinho da primeira semana, ela só vai ter fim, ela só vai terminar na segunda semana do desenvolvimento. Durante essa segunda semana, além de terminar, ou de finalizar o processo de implantação, de nidação, ocorrem também modificações muito importantes lá no embrioblasto, que a gente viu, que nós vimos na aula passada, que é o futuro corpo, o local do corpo do embrião. Lá no embrioblasto, ele vai deixar de ser uma massa celular e vai passar a ser um disco embrionário bilaminar. Por que bilaminar? Bi vem de duas, laminar relativo à lâmina. Então ele vai deixar de ser uma massa celular lá no polo, num polo específico do blastocisto, e vai se transformar em duas camadas planas, duas lâminas, denominadas epiblasto e hipoblasto. Além disso, surgirão também aqui na segunda semana algumas estruturas extraembrionárias, como a cavidade amniótica, o âmnio, o saco vitelino, o pedículo do embrião e o saco coriônico. Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, o blastocisto, depois de ter sido o gameta feminino, depois de ter sido fecundado lá na ampola da tuba uterina, na maioria das vezes, ele vai se encaminhando até o útero, chega ao útero, em torno do 6º dia após a fecundação, ele começa a se implantar no endométrio do útero. Então, o início da implantação do blastocisto é no final da primeira semana. Ele vai terminar lá no final da segunda semana, em torno de 10 dias após a fecundação. Como que ele implanta? Lembra que o trofoblasto ele vai ser subdividido em citotrofoblasto e sincício trofoblasto. O sincício trofoblasto é aquela massa amorfa, corrosiva, que vai perfurando, que vai escavando o endométrio do útero, de forma que o blastocisto, à medida em que esse sincício trofoblasto vai escavando, o blastocisto vai adentrando este endométrio, ok? Por que o blastocisto ele tem que ir para lá? Porque a reserva nutricional do blastocisto, que veio junto desde a sua fecundação, aliás, desde da expulsão do gameta feminino maduro lá do ovário, a reserva nutricional dele está acabando. Então, nesse momento, o blastocisto ele vai ter que buscar nutrição em algum local. E onde que ele encontra isso? Essa nutrição ela vem direto do endométrio uterino, por isso ele precisa alinhar-se ali, de onde ele vai, através de um início de comunicação uteroplacentária, que a gente vai explicar muito em breve, começar a se nutrir. E uma curiosidade, o sincício trofoblasto, que é a estrutura amorfa que vai garantir a anidação, ela também secreta o hormônio gonadotrofina coriônica humana, que é o HCG. O HCG é a base dos testes de gravidez, que a maioria das gestantes fazem, que é o beta-HCG. Qual que é a função dessa secreção do HCG pelo sincício trofoblasto? A manutenção da atividade endócrina do corpo lúteo, que vai fazer com que a progesterona, que é o hormônio favorável à gestação,
se mantém elevado, evitando assim a descamação do útero, né? No final da segunda semana, já pode-se detectar esse hormônio em testes de gravidez nos líquidos corporais retirados da gestante, da mãe. Aqui nós estamos vendo uma imagem que demonstra exatamente esse processo de implantação. Então aqui em azul a gente tem o conjuntivo do endométrio do útero. Essas estruturas grandes amareladas aqui são glândulas. Aqui a gente tem vasos sanguíneos. E aqui você pode perceber que o blastocisto ele está se aprofundando no endométrio e o sincício trofoblasto ele vai corroendo essa parede do útero, né? E na medida em que ele vai corroendo a parede, ele também pega glândulas, também pega vasos sanguíneos. E o processo aqui, na verdade, ele está intermediário, né? Nós vamos ver mais adiante que o processo aqui ainda não se finalizou, não foi finalizado. Destacando aqui somente o blastocisto e o sincício trofoblasto, a gente consegue identificar algumas estruturas importantes. Então vamos por partes. O blastocisto, né, ele é circundado pelo citotrofoblasto, e esse citotrofoblasto é o resquício do trofoblasto. O trofoblasto foi dividido em citotrofoblasto e em sincício trofoblasto. O embrioblasto, que antes era aquela massa de células que ficava aqui no polo apical, ele foi restrito a duas grandes lâminas. Passou a se chamar de disco embrionário bilaminar. Já a gente vai dar nome para cada uma dessas lâminas. Acima aqui a gente tem a cavidade amniótica. Esse azul aqui pode dar a sensação de que está até no teto, mas na verdade, como a imagem é apenas em duas dimensões, isso aqui é como se fosse a parte de cima da lâmina, tá? Tudo isso aqui é a cavidade amniótica. Aqui embaixo a gente tem a cavidade exocelômica, que vai dar origem ao saco vitelino primário, depois ao saco vitelino secundário, e a gente vai ver isso mais adiante. Aqui o processo de implantação já está praticamente finalizado. Observe que o epitélio do endométrio uterino ele está se recompondo e o blastocisto, né, totalmente implantado aqui no endométrio uterino, né? Eu quero chamar a sua atenção para duas situações que estão acontecendo aqui. Observe que há uma ruptura, né, de vasos sanguíneos e o sangue proeminente desses vasos sanguíneos e as excreções provenientes das glândulas, elas vão se alojando no sincício trofoblasto. Nós vamos ver mais adiante que cada pedacinho de sangue desse ocupado, ou mesmo de excreta glandular, a gente chama de lacuna, ok? E que depois essas lacunas vão se fundir, formando as redes lacunares. Eu disse na imagem anterior que a cavidade amniótica, né, ela tem como piso a lâmina, né, o disco laminar superior. A gente viu que o polo embrionário agora ele é formado de duas lâminas. A cavidade amniótica ela surge enquanto o embrião está sendo implantado no endométrio. Apesar da gente separar os acontecimentos aqui por períodos para facilitar o entendimento, esses acontecimentos eles são simultâneos, tudo bem? Então ela ocorre durante a implantação. O início forma uma cavidade no embrioblasto, as próprias células do embrioblasto começam a secretar fluidos e esses fluidos vão empurrando essas células para baixo. Após este evento, né, o surgimento da cavidade amniótica, as células amniogênicas, né, amnio de amniótica gênica de origem, que são chamadas de amnioblastos, lembra que toda célula jovem tem o sufixo blasto, né, separam-se do embrioblasto e formam uma delgada camada ou membrana que vai recobrir internamente toda a cavidade amniótica. E no final do processo, que ocorre ainda na segunda semana, a cavidade amniótica está totalmente formada. Então eu vou mostrar anteriormente aqui para a gente entender. Então essas células aqui são os amnioblastos, essas células bem clarinhas aqui. A gente tem aqui a cavidade amniótica, que formou através do rebaixamento do embrioblasto, antes de se tornar, ou enquanto se torna um disco embrionário
bilaminar. Além da cavidade amniótica, tem também um evento que é característico de segunda semana, e aqui fica uma dica para vocês, né? Como é que você guarda quantas lâminas tem na segunda semana ou na terceira semana? Uma dica: na segunda semana o disco embrionário tem 2 camadas, e olha como vai facilitar, na terceira semana ele vai passar a ter 3. Então fica mais fácil de você lembrar se você relacionar a semana com o número de camadas do disco embrionário. Então vamos lembrar, lá na primeira semana, o disco embrionário, na verdade não era um disco, era uma massa celular, né, chamada embrioblasto. Com o início da segunda semana, esse embrioblasto vai começando a se planificar, tornar-se plano, e se divide em 2 grandes camadas. Uma camada mais volumosa, com células mais espessas, mais colunares, que fica acima, chamada epiblasto, e uma camada que fica abaixo dessa, com células menores, né, chamada hipoblasto. O epiblasto, como você pode observar aqui nesse recorte da imagem, é essa camada de células colunares mais altas que fica no teto da cavidade amniótica. Vamos entender isso observando a imagem. Então nós temos aqui o epiblasto em azul. Aqui, pessoal, não é que isso aqui forma uma bola, não. Eu espero que vocês tenham entendido, né? É porque, na verdade, como o desenho é em 2 dimensões, isso aqui dá a sensação de profundidade, tá? Não de altura. Tudo isso aqui é cavidade amniótica. Então eu posso afirmar que o epiblasto forma o piso da cavidade amniótica. Cavidade amniótica aqui, e o epiblasto é como se formasse o piso dessa cavidade. Já o hipoblasto, que são essas células bem menorzinhas aqui, elas formam o teto da cavidade exocelômica ou do saco primitivo primário. Então o epiblasto está aqui, logo abaixo do hipoblasto. Numa terceira semana, que é a semana que vai anteceder a formação dos órgãos e sistemas, nós vamos ter 3 camadas, mas a princípio o epiblasto e o hipoblasto eles vão dar origem a algumas estruturas importantes, né? O epiblasto vai dar origem ao ectoderma do âmnio, né? Então o recobrimento da cavidade amniótica, o ectoderma do embrião, que vai ser uma das 3 outras camadas, e vai dar origem à linha primitiva, que a linha primitiva, a gente vai ver na próxima videoaula, ela vai favorecer o surgimento da terceira camada do disco embrionário. Já o hipoblasto, ele vai dar origem ao endoderma do saco vitelino. Como eu disse para vocês, o hipoblasto ele forma o teto da cavidade exocelômica, que posteriormente transformar-se-á em saco vitelino. E o saco vitelino depois vai transformar-se no mesoderma extraembrionário, que a gente vai ver isso no momento oportuno. O início da circulação útero-placentária se dá com o surgimento de cavidades isoladas, denominadas lacunas no sincício trofoblasto, que serão preenchidas por sangue materno provenientes dos capilares do endométrio. Então, eu mostrei para vocês na imagem anterior, mas nós vamos observar isso novamente. Na medida em que o embrião vai se implantando no endométrio uterino, a gente observa a ação do sincício trofoblasto, que vai rompendo vasos sanguíneos. Olha que interessante. Na ilustração, inclusive, eles colocaram uma seta, né, no sentido intra-extra, né, de dentro do vaso para fora, e esse sangue vai se acumulando aqui no sincício trofoblasto. O local onde esse sangue se acumula a gente chama de lacuna, ok? A princípio, quando eu tenho locais isolados assim, eu chamo cada um desses locais de lacuna. No estágio mais avançado, no 12º dia, a partir do 12º dia, as lacunas se fundem e formam a rede lacunar. O sangue materno entra e sai dessas redes, estabelecendo a circulação útero-placentária. Então observe aqui que aquelas lacunas isoladas elas estão se unindo, né? E na medida em que essa união finalizar-se, nós temos aqui uma rede de sangue materno. Então toda a troca nutricional proveniente da mãe para o feto e vice-versa, para o embrião e vice-versa, tem origem aqui nas redes lacunares.
Um outro evento bastante importante é o desenvolvimento do saco coriônico. Acontece também na segunda semana, porém mais ao final da segunda semana. Inicialmente se forma a vilosidade coriônica primária. Nós temos o saco amniótico e o saco vitelino sendo análogos a dois balões posicionados um contra o outro no local do disco embrionário e suspensos por um cordão chamado pedículo do embrião no interior de um balão maior, que é o saco coriônico. Então vamos entender aqui. Aqui nós temos a cavidade coriônica, que é toda essa cavidade aqui. Nós temos aqui a cavidade amniótica. Nós temos aqui o saco vitelino primário. E toda essa estrutura aqui que está circulada é uma membrana chamada córion. Aqui nós temos um processo, como vocês podem observar aqui na demonstração dessa seta, de afunilamento daquela cavidade exocelômica anterior, né, para a formação do saco vitelino primitivo ou primário. No estágio mais avançado, olha só que interessante, afunilou tanto que o saco vitelino primário ou primitivo ficou restrito a esse polo, ligado ao saco vitelino secundário apenas por essa estrutura. O embrião todo e as suas estruturas extraembrionárias são mantidas em posição pelo pedículo do embrião. Nesse caso aqui, a gente tem que observar que toda essa estrutura aqui, o disco embrionário vai formar o corpo do embrião e as demais estruturas são estruturas extraembrionárias, vai formar o saco amniótico, vai formar algumas outras estruturas da origem alantóide, algumas estruturas que a gente vai falar mais adiante, né? Então isso aqui é característica típica de final de segunda semana, em que a gente observa o saco vitelino primitivo, o saco vitelino secundário, o disco embrionário bilaminar, o que caracteriza a segunda semana, a cavidade amniótica e o pedículo do embrião. Ok? Resumindo, né, a segunda semana, então a gente tem o início do processo de implantação do endométrio no final da primeira semana, continua durante a segunda semana, termina em torno do 10º dia. Em torno do 12º dia, a gente tem a formação das redes lacunares e o surgimento das estruturas extraembrionárias, o saco vitelino, a cavidade amniótica com o âmnio, o disco embrionário bilaminar. Aqui nessa setinha, a gente tem a demonstração do tamanho real do embrião, né, nesses dias especificamente. Tudo bem? Eu espero que essa aula tenha sido útil para vocês. Eu sou o professor Otávio Plazzi. O meu e-mail é prof.otavioplazzi@gmail.com. Esse é o endereço do meu blog, www.otavioplazzi.blogspot.com, e o meu Twitter, @otavioplazzi. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e até breve.